Graças a paz, irmãos, nós estamos aqui mais uma quarta-feira. Dessa vez nós vamos estudar mais um aspecto desse tema que nós já estamos estudando há algumas semanas, eu já nem sei quantas, mas nós já estamos estudando aí há algumas semanas, que é a santidade. E hoje eu gostaria de falar e, sabe, ao final desse estudo, demonstrar por que a gente precisa falar sobre esse assunto. Parece um assunto um tanto quanto batido. Mas por que a gente precisa falar sobre esse assunto e a razão pela qual, a, a, a razão que dá importância a esse assunto é justamente porque há algumas brechas em nossa santidade. Então, você já sabe que eu estou me baseando naquele livro, Brecha em Nossa Santidade, do Kevin DeYoung. Eu mostrei ele algumas outras vezes aqui, agora eu não estou com ele aqui para mostrar. Mas, então, ele que é o condutor aí do nosso estudo, é justamente a proposição que ele defende no livro, que há algumas brechas na nossa santidade que nós precisamos, brechas nas quais nós precisamos intervir. Queria então começar lendo Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14, e diz assim, Tito 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar? Pedimos-te, Senhor, que nesse instante em que nós nos aproximamos da tua santa palavra, o Senhor nos auxilie através do teu Santo Espírito, concedendo a nós a iluminação para compreendermos a Santa Escritura, a fim de sermos por ela purificados e instruídos para essa nova vida que nos é possível mediante a salvação em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, ah, nós estamos aí, né, há algumas semanas já estudando a respeito da santidade. Já vimos aí uma série de assuntos, de aspectos dessa doutrina e da prática, daquilo que nós devemos fazer, do que Deus faz por nós. Eu queria hoje considerar esse assunto de modo um tanto quanto diferente, especialmente considerando tudo aquilo que nós já vimos. Então, a gente já viu ao longo desses estudos como que esse assunto é tratado na Escritura, como que ele é tratado por nós, na nossa igreja, né? Como que nós pensamos acerca de santidade. Mas talvez esse seja um quadro um tanto quanto exclusivo. Nem, o que eu estou querendo dizer é que nem todo mundo pensa em santidade como nós pensamos. Nem todo mundo ah, considera a santidade com a importância devida, assim como muitos de nós o fazemos. E até mesmo nós, e é o que eu pretendo mostrar para vocês, em alguns aspectos, em alguns momentos, com relação a algumas coisas, nós também não priorizamos a santidade. É aí que está a brecha, né, na nossa santidade. Enfim, eu percebo, e para ilustrar isso, eu percebo que recentemente há uma onda muito crescente das pessoas que são apaixonadas pelo exercício físico às 5 horas da manhã. O cara acorda lá 4 horas da manhã, é, sei lá se come alguma coisa, se não come, eu não consigo ver como que isso é possível, mas... E aí ele vai correr, corre 56 quilômetros, depois volta para casa às 6, aí ele toma café, ou já tomou, não sei, toma um banho, vai trabalhar, chega no trabalho às 7, chega bem animado já. Eu, sinceramente, reconheço que isso deve ser bom, né? Deve dar ânimo para essa pessoa, deve contribuir com as atividades do dia, da saúde dele. Mas, por mais que eu reconheça isso como algo bom, eu olho para isso e falo, bom, isso aí é bom para as outras pessoas, né? Para mim, não. Eu estou muito tranquilo e satisfeito em nem sequer falar, pensar e muito menos
acordar 4:30 da manhã para ir correr na rua, no frio, ainda mais, né? E mesmo que isso seja verdade, no meu coração, é uma ilustração para aquilo que acontece. Muitas pessoas olham a santidade como eu olho para a corrida às 5 horas da manhã. Olha, ela é boa, a santidade é boa, mas é boa para outra pessoa. Tomar esse tipo de atitude é bom, mas é bom pro fulano de tal. Lá em casa, na minha casa, eu não cresci preocupado com isso. Ninguém falava disso, de ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu nunca orei por isso. Na minha igreja nunca me ensinaram isso. Então eu não tô nem aí pra igreja. O negócio de ser santo não tem nada a ver pra mim, né? Santidade é algo mais para esquentar minha cabeça do que algo importante pra minha vida. Ou então nós, que somos crentes, pensamos nisso e de alguma forma rejeitamos essa ideia ao considerarmos que não é que a gente não queira vencer os nossos pecados, mas a gente já foi salvo. Então, santidade não é algo com o qual eu preciso me preocupar. Você provavelmente já ouviu esse discurso de alguém, você provavelmente já ouviu alguém falando, talvez você pense assim. Mas não é o que o Senhor pensa a respeito de santidade. Nós lemos aí em Timóteo, Deus dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que existe uma razão pelo qual a graça de Deus se manifestou salvadora, nos ensinando, para que vivamos, estou pulando aí algumas sentenças, sensata, justa e piedosamente. Então Deus nos salvou para que nós vivamos de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. De maneira piedosa. Então, santidade é algo. A santidade começa com a salvação. Não é porque nós fomos salvos que, beleza, fim, vambora, acabou, né, o juiz apitou. Não. A santidade começa ali. Né? Então, é algo com o qual nós precisamos nos preocupar. Né? O Senhor não pensa assim a respeito da santidade. Ele não pensa em santidade de maneira leviana. Quer ver? Para dar um exemplo só, Levítico capítulo 10, versos de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, a Nadab e Abiú, filhos de Arão, e falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Se você voltar um capítulo, você vai encontrar Arão, né, fazendo um sacrifício também. Né? O texto diz lá, capítulo 9, versos 22 em diante. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito oferta pelo pecado e holocausto, e oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou-se perante o seu rosto. Mas quando a gente chega aqui, e saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, justamente porque eles fizeram algo, como a gente vê no final do primeiro verso, que o Senhor não lhes ordenara. Então, a brecha de Nadab e Abiú aqui é a mesma desse pessoal que fala sobre santidade desse jeito. Nadab e Abiú não se importaram muito com a santidade de Deus. Eles não deram muito conta. Eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que o Senhor não havia ordenado a eles. E Deus, não é que Deus não deixou barato, mas ele é santo. E isso que aconteceu precisava ser punido de alguma forma. Isso não podia acontecer porque isso mancharia a santidade de Deus. Por isso então sai fogo, opa, vamos, sai fogo de diante do Senhor e consome Nadab e Abiú, os dois filhos do sacerdote Arão. Eles eram sacerdotes, eles conheciam as leis. Né? Então, eles trataram santidade dessa forma, sem se importar muito com ela, e essa foi a brecha deles. E por não haver mais tanta importância a respeito do assunto santidade, essas igrejas, principalmente as mais modernas, elas já não falam mais sobre isso. Elas até falam sobre pecado, exortam os crentes a viver de modo digno, mas o discurso, ele parece mais com autoajuda.
O problema disso é que qualquer evangelho que prega o que você precisa fazer, mas não anuncia o que Cristo já fez, não é evangelho. Por isso que a gente começou lendo Tito. A graça de Deus se mostrou salvador a todos os homens, para que vivamos nesse mundo de maneira sensata, justa e piedosa. Então nós começamos falando sobre aquilo que Cristo fez por nós. É isso que possibilita. Se a gente vai para Efésios, a gente vai encontrar essa mesma referência do capítulo 1. Você pode ler lá depois o capítulo 1, que você vai encontrar que o Paulo aqui, ele sempre enfatiza aquilo que Cristo fez e mais, a nossa união com Cristo. É só para te dar um exemplo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, né? Então, enfim, você pode ler o capítulo inteiro, você vai encontrar essa ênfase na nossa união com Cristo, e é a obra de Cristo que permite que nós vivamos a nossa vida de maneira sensata, justa e piedosa. Então, o Evangelho, ele apresenta então aquilo que Cristo fez. Por isso que um autor chamado J.C. Ryle, que escreve inclusive um livro, nem sei se fala assim sobre o nome dele, Ryle, não sei. O livro dele chama Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, acho que é isso. Ele destaca o seguinte: nós precisamos ser santos porque esse é um supremo fim e propósito pelo qual Cristo veio ao mundo. Jesus é um salvador completo. Ele não retira meramente a culpa do pecado do que crê. Ele vai além. Ele rompe com o poder do pecado. A gente já leu em determinado momento o texto de Hebreus 2, onde um outro pregador famoso, ele escreveu e pregou um sermão cujo título era A Morte da Morte na Morte de Cristo. Então a morte, ela não tem mais poder sobre nós porque Cristo venceu ela. Então Cristo rompe com o poder do pecado na nossa vida. E um dos grandes objetivos, então, da salvação em Cristo, e uma das evidências necessárias para a eternidade com Cristo, como nós vimos na semana passada, acho que foi semana passada, daquele que deseja habitar com o Senhor, é a santidade, é a pureza. Né? E é um problema quando nós pensamos muito, quando nós concentramos nosso pensamento do que Cristo nos salvou, né? Então ele nos salvou de nós mesmos, do nosso pecado. É importante a gente considerar isso, é óbvio. Mas a gente também precisa pensar no para que Cristo nos salvou. Para que Cristo nos salvou. Mas, enfim, quem que sabe que realmente há um problema com a forma como os cristãos veem a santidade. E, de certo modo, meus irmãos, provar que há negligência com a santidade não tem nada a ver com alguma comprovação estatística, enfim, né? Não tem muito a ver com nenhuma ah, 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 comprovação científica, algo que se prova de maneira empírica, né, com testes, enfim. Mas o crente dos dias de hoje, ele enxerga a santidade como algo que é obsoleto. E nós percebemos isso de três formas. Poucas vezes nós ouvimos sobre santidade em pregações ou livros. Nós não insistimos que os nossos líderes devam ser santos. E sabe, muitas das vezes nós escolhemos líderes cujo histórico é totalmente deturpado. E nós não falamos sobre a necessidade de santidade pessoal quando nós evangelizamos. De alguma forma, a gente evita falar sobre a necessidade que uma pessoa tem de ser santa, perfeita, quando a gente evangeliza. Será que a gente está omitindo isso por quê? Né? Agora, algumas outras perguntas podem nos ajudar a perceber como nós destratamos a santidade. Primeira delas, será que a nossa obediência ela é conhecida por todas? Frequentemente nós lemos as cartas de Paulo e nós encontramos ele elogiando as igrejas para quem ele escreve, né? Igual
aquele pai que recebe aquele desenho do filho e diz, olha, tá lindo, né? Ele é orgulhoso. Paulo é orgulhoso daquele pessoal, da mesma forma que esse pai é orgulhoso do seu filho. Mas ele não saía mundo afora anunciando a santidade deles. Ele não precisava. Se a gente vai para Romanos 16, 19, por exemplo, ele diz assim àquela igreja: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ou então, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz o seguinte, também a mesma ideia: vivei acima de tudo por modo digno, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis unidos, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, da mesma forma, meus irmãos, nós reconhecemos um grupo que viveu no século XIX, os puritanos. Talvez você já tenha ouvido falar desses irmãos, né? Líderes da igreja, inclusive aqueles que foram os responsáveis pela composição da Assembleia de Westminster, que escreveu a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, documentos de fé que nós, na nossa igreja presbiteriana no Brasil, adotamos como a nossa confissão de fé. E eram grupos, os puritanos eram um grupo que se deleitavam nas bênçãos de Deus enquanto eles buscavam santidade. Eles eram falíveis, mas eles eram crentes que criam nas escrituras, apaixonados na busca pela santidade. A espiritualidade deles residia em crescer em santidade. Era sobre tornar-se visivelmente santo. E a paixão desses homens, as orações deles diziam respeito à santidade. Aí a gente pergunta, será que nós podemos afirmar que a nossa vida e a vida das nossas igrejas são marcadas por essa mesma paixão, por santidade? Será que essa é a nossa busca? Ou será que a gente se preocupa mais com os nossos relacionamentos interpessoais? Puxa, como é que eu vou dizer para aquela pessoa que ela não pode falar isso do meu irmão? Como é que eu vou dizer pro fulaninho que ele não pode maldizer esse irmão nosso? Porque a gente está mais preocupado com os nossos relacionamentos pessoais do que com a santidade. Uma segunda pergunta que nós temos que fazer é se o nosso céu é um lugar santo. E quando a gente viaja lá para Apocalipse, a gente tem vislumbres de como será o céu. A gente não sabe, evidentemente, todos os detalhes, né? Mas o Senhor revela aquilo que nós realmente precisamos saber a respeito dessa morada eterna, para onde nós iremos. Ele diz, por exemplo, como a Nova Jerusalém é gloriosa, né? Como ela brilha com o esplendor da própria presença do Cordeiro de Deus, né? A glória do Cordeiro que ilumina. Ele afirma que a Nova Jerusalém está segura, né? Não há mais sofrimento, não há mais um mar caótico, portões fechados, não há mais inimigos em Jerusalém. Mas dentre esses aspectos há um especial que nos salta aos olhos diante desse assunto que nós estamos tratando, né? É que a Nova Jerusalém é santa. Não só a noiva é purificada em Apocalipse, mas até as dimensões da cidade sugerem que o céu reconstitui o Santo dos Santos. Ainda hoje há quem pense como Nadab e Abiú. O amor de Deus ele se reduz a uma aprovação de um amor incondicional. Não importa o que eu faça, não importa quem eu seja, ou como eu seja, ou como eu faça, Deus é amor, Ele me ama e eu vou ter um lugar no céu. Mas na verdade, o amor de Deus é sempre um amor santo. E o céu é sempre um lugar santo. O céu, contudo, é para aqueles que conquistam, que vencem a tentação de abandonar Jesus Cristo e a comprometerem a sua fé. Aliás, antes da gente falar sobre isso, não só o céu é santo, como o inferno também é um lugar santo. Já pensou nisso? Deus é o Senhor do inferno. Não haverá impureza no inferno. Aquele seu amigo que diz assim, não, eu estou muito bem na minha vida porque eu prefiro ir para o inferno, lá pelo menos vai ter cerveja gelada para eu tomar. E uma série de erros na mesma frase. Mas, de modo algum, o céu será um lugar onde a impureza habitará.
Não tô querendo com isso dizer que tomar cerveja é errado, né? É só porque é a forma como as pessoas tratam a possibilidade de pecar na vida eterna ou na morte eterna. Mas o céu é um lugar santo. É por isso que o céu é um tormento para os ímpios. É porque lá eles não podem fazer aquilo que eles amam fazer. Aquilo que eles fizeram a vida inteira, pecar. Deus é o Senhor do inferno. O inferno é puro. É tão santo quanto o céu. Entende? Então, o céu, ele é para aquelas pessoas que conquistam, que vencem a tentação de abandonar Jesus Cristo, que vencem a tentação de comprometerem, né, de negociarem a sua fé. Mas ele diz, no verso seguinte, eu estou lendo aqui Apocalipse 21, 7, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago e arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então não importa o que você professe, se você mostra desprezo por Cristo, entregando-se ao pecado, é a ideia, de maneira habitual e sem o perdão conquistado por Cristo na cruz, o céu não lhe pertence. Não é seu. O céu não lhe pertence. O céu não é um lugar de aceitação universal para gente que é relativamente boazinha. Não é. Muitos crentes jamais aprenderam que feiticeiros, assassinos, idólatras e todos que amam e praticam a falsidade serão deixados de fora dos portais eternos, como vai dizer João no verso 15. Fora ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Por isso, então, nós precisamos ter coragem ou a compaixão de afirmar que o sexualmente imoral, que não conhece a Jesus, não vai ser bem-vindo. O que é mentiroso não vai ser bem-vindo, né? O que ignora Deus e a sua vontade, de modo geral, não é bem-vindo no céu. É isso que Apocalipse 21 e 22 nos ensina. E já que o novo mundo de Deus é livre de qualquer mancha ou sinal de pecado, é difícil imaginar como poderíamos nos alegrar no céu sem possuir santidade. E essa é o grande insight que a gente precisa considerar nessa pergunta, diagnóstico. Porque tudo que tem no céu é santo. E mesmo que alguém pudesse entrar no céu sem possuir santidade, fazer o que lá? Vai se alegrar com o quê? Entende? Com quem vai se relacionar? Se as pessoas não gostam de um Deus santo agora, por que elas gostariam de passar a eternidade com esse Deus santo? Qual o sentido? Se elas não amam a santidade, por que vão querer viver num lugar santo? Se adorar a Deus não enche o coração dessas pessoas, por que vai querer adorar a Deus na eternidade? Se o que agrada às pessoas é impureza, como vão ter prazer num lugar onde tudo é puro? Seria mais fácil um peixe viver numa árvore, diz um grande pregador inglês, do que um ímpio viver no paraíso. Então, o nosso céu é santo. Ele é. Ele é santo. Uma pergunta, será que nós somos cristãos da grande comissão? Nós estudamos, né, na escola dominical recentemente, e nós vimos que ali quando o texto diz ensinando-os, né, a guardar, deixa eu jogar o texto aqui na tela para ficar mais fácil, 28, 20, não, ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Guardar significa obedecer. Por isso que a grande comissão diz respeito à santidade. Deus quer que o mundo conheça Jesus, creia em Jesus e obedeça a Jesus. A gente não está levando a grande comissão a sério se a gente não estiver se ajudando e ensinando os outros a crescer em obediência. Porque as ordens de Jesus elas não vêm separadas da sua pessoa e da sua obra. Jesus espera obediência dos seus discípulos. Então, tudo que a gente considera até aqui, deixa eu tirar o texto, pede que a gente responda a pergunta por quê? Ou onde? Se a gente não trata a santidade como deveria, por que a gente parou de tratar ela com a devida importância? Ou onde a gente permitiu essa brecha na nossa santidade? Porque a gente é cheio de brechas na nossa santidade. Cheio. E a gente vai perceber isso. Né? A preocupação
com santidade não é tão óbvia na nossa vida quanto é óbvia na Escritura Sagrada. Da onde vem essa brecha? Primeiro, porque é comum nós considerarmos santidade como se afastar de algumas práticas que são tabu. Por exemplo, olha, se eu não fumo, se eu não falo palavrão, se eu não bebo, se eu não tenho relações ilícitas, relações sexuais ilícitas, se eu sou santo, eu sou santo. Né? Se eu não faço essas coisas, eu sou santo. Se eu faço uma dessas coisas, eu não sou santo. Então, piedade significa evitar essa lista, né? De itens proibidos. E aí todo mundo começa a ficar impaciente, ou pensa que amar a santidade torna os crentes como pessoas de outro mundo. Outro motivo, além de considerarmos a santidade como uma lista, é que nas igrejas a gente tem gente que é descrente. Tem joio no meio do trigo. Então, um dos motivos pelos quais o povo santo de Deus não busca a santidade é que o povo de Deus, às vezes, não nasceu ainda do Espírito Santo. Ainda não. E um terceiro motivo, por uma cultura que é baseada na indiferença. A gente é tolerante. Tolerante com algumas práticas, algumas piadas, brincadeiras de mau gosto, com o uso exagerado da bebida alcoólica, palavras torpes, né, que não abençoam, enfim, muitas outras coisas, com algumas práticas no trânsito. Tá vendo? Algumas brechas aí na nossa santidade. É claro que santidade é muito mais do que tudo isso. Mas num esforço para nós sermos modernos, né? Muitos cristãos concluíram que santidade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com andar no limite de velocidade ou ouvir ou deixar de ouvir uma piada de mau gosto, né? E assim, então essas pessoas abraçam a liberdade. E, sendo assim, muitos cristãos abrigam mão da santificação. É comum ouvir crentes dizer que duvidam que santificação seja uma possibilidade, apesar da gente já ter estudado sobre isso, né? Que santidade é possível, mas de acordo com a Bíblia, santidade para todo cristão deveria ser a prioridade número um, né? A gente encontra em Efésios 5,15 o seguinte, Efésios 5,15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós precisamos de mais cristãos nesse mundo que se disponham a dizer: vede prudentemente como vocês estão andando. Olha só, presta atenção, presta atenção. Porque um pouco antes Paulo dizia: mas a impudicícia, no 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Olha só, nem sequer se nomeiem, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Deus. Qual foi a última vez que você considerou esse texto com relação às suas conversas, com relação aos programas de TV que você assiste, os grupos de WhatsApp que você tem, aos jogos de videogame que você joga, aos vídeos do YouTube que você assiste, às fotos no Instagram que você vê, as roupas que você usa, as piadas que você dá risada, ao modo de falar acerca das outras pessoas, ao trânsito, à forma como você cria os seus filhos, como você orienta os seus filhos mais velhos, mesmo que já casados. Foi a última vez que você considerou esse texto com relação a coisas assim? O que será que quer dizer isso que Paulo está dizendo aqui? Que não deve haver sequer menção de imoralidade entre os santos. Tem algo aqui para a gente aprender. Tem algo para a gente melhorar. Tem um vazio entre o nosso amor ao Evangelho, o nosso amor pela piedade. De alguma forma, a gente se perdeu nesse meio. E a gente precisa resgatar esse entendimento da importância daquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que Cristo fez por nós. E se você é verdadeiramente salvo, você deve reconhecer isso através da condução do Espírito Santo. Romanos 8, verso a partir de 12, diz assim: assim, pois, irmãos,
Somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. A gente não precisa viver segundo a carne, a gente não é obrigado a viver segundo nós mesmos. Não somos devedores a isso. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, né? Então a gente mortifica as nossas próprias vontades através do Espírito Santo. E aqui o texto que eu gostaria. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo aqui traz uma condição dupla. Uma condição dupla. Você quer reconhecer se você é filho de Deus? Você precisa ser santo. Você precisa caminhar em santidade. Você precisa seguir na direção certa, como a gente estudou na semana passada. Você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a condição dupla. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E somente aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Uma coisa está junta, de maneira inseparável, indivisível. Quem não anda como um filho de Deus não é guiado pelo Espírito. E se você não tem caminhado em santidade, se você não tem dado à santidade a devida importância que você deveria, talvez seja um sinal de que você não é um filho de Deus. Não é um filho de Deus. Talvez você esteja só, de alguma forma, cedendo à sua própria carne, vivendo segundo ela e caminhando para a morte. Você precisa, então, retomar a rota, né? Como nós vimos aí no domingo. Precisa andar, pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, para que você, então, viva, certamente certamente vivereis. Nós temos brechas na nossa santidade. Nós temos muitos fatores e aspectos da nossa vida aos quais nós damos pouca importância. De alguma forma, o costume nos leva a isso. Se a gente lê o Salmo 1, deixa eu abrir ele aqui, a gente vai perceber o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe uma progressão aqui, pecaminosa, né? Aquele que anda no conselho dos ímpios, aquele que se detém no caminho dos pecadores, aquele que se assenta, que compactua com os escarnecedores. Existe uma progressão e a gente aprende que a coisa ela nunca acontece do dia para a noite. Né? A gente nunca adultera do dia para a noite, a gente nunca se afunda em pornografia do dia para a noite. Muito pelo contrário. Essas coisas acontecem numa progressão. Um dia a gente deixa de ler a nossa Bíblia, deixa de buscar o Senhor em oração, deixa de estar presente na igreja. Com o tempo, nós vamos abrindo as portas da nossa vida para um olhar, né, se tratando aqui de questões sexuais, para um olhar mais detido, conversa impura, né, e assim as coisas vão crescendo. E assim é como em todas as áreas da nossa vida. Você não começa a falar palavrão do dia para a noite. Você começa dizendo um negócio feio aqui, outro negócio feio ali. Daqui a pouco você começa a xingar quando está irritado, quando chuta o dedinho na quina da porta. Daqui a pouco você xinga só porque você está no trânsito e quando você vai ver, o que sai da sua boca é só palavra torpe. A gente precisa ter cuidado com as brechas que a gente abre para a impureza. As brechas na nossa santidade. A gente precisa fechar essas brechas. E como a gente faz isso? Como a gente faz isso? É dando a devida importância para a santidade. Aí você pode voltar e revisar aí todos os estudos que a gente fez, já teve sobre santidade. Né? Eles vão certamente te ajudar a não abrir essas brechas para a santidade. Certo? Era isso, meus irmãos, que nós tínhamos para hoje. Que Deus assim os abençoe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Eu sempre olho depois, né? Qualquer comentário também, participação, fiquem à vontade também para me mandar mensagem. E a gente vai conversando sobre isso. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez e encerrar nosso estudo nessa noite. Senhor, te louvamos pelo sacrifício de Cristo Jesus, a obra de Cristo na cruz do Calvário em nosso benefício. Porque através dela nós fomos justificados, perdoados, feitos santos,
E agora também através dessa obra, a graça salvadora que se manifestou a nós, podemos viver em novidade de vida, viver nesse mundo de maneira santa, justa e piedosa. Assim te pedimos, Pai, que tratemos a santidade como de fato ela é, aquilo que há de mais importante. Nós reconheçamos a santidade do céu, a pureza da habitação com o Senhor. Nós reconheçamos a tua própria pureza e santidade, Pai, manifestada em diversos textos da Escritura, de modo especial como vimos na história de Nadab e Abiú. Assim te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque na medida em que caminhamos, falhamos, tropeçamos. Mas que o Senhor nos ajude, em misericórdia e compaixão, a andarmos como Cristo andou, para que nós sejamos perfeitos como o Senhor é. Que o teu Santo Espírito possa nos conduzir nessa caminhada, de modo a confirmar a nossa filiação em Cristo Jesus. Assim pedimos que o Senhor faça, misericordiosamente, através do teu Filho, no nome e pelos méritos de quem oramos. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Lembrando aí das nossas atividades do fim de semana, né? De modo especial nessa noite nós teremos uma cantata de Natal à noite, também o nosso culto especial de Natal. Além do mais, é importante lembrar das atividades do fim de ano, nossa programação de fim de ano, né? No dia 24 e dia 31 nós teremos tanto culto como escola dominical às 9 horas, só na parte da manhã, começando ali às 9 horas da manhã. Não teremos atividade à noite na nossa igreja. Atentem-se a essas informações, tá certo? No mais, que Deus abençoe, boa quarta-feira a todos e um bom final de semana também. Até mais, irmãos. Tchau, tchau.